Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Núcleo e Você. Você já sabe que você pode seguir o nosso canal, compartilhar e, é claro, saber mais informações sobre o cooperativismo. Inclusive, se inscreve aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre marketing cooperativo. Como é que a gente pode construir uma marca forte dentro do cooperativismo? A gente vai entender melhor como unir os princípios cooperativistas, todas as informações de missão, visão e valores dentro do seu marketing. A gente vai receber hoje um especialista para contar tudo isso. E o nosso episódio começa agora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando aqui mais um episódio do nosso podcast Núcleo e Você. Eu estou muito feliz. Você sabe que a cada 15 dias a gente chega aqui com um conteúdo diferente, trazendo informações sobre o cooperativismo. Não só sergipano, mas cooperativismo aí Brasil, mundo. A gente sabe que o cooperativismo ele se une com princípios, com informações que se ligam e, é claro, com cooperativas que se interligam também. E hoje nós vamos falar, como eu já disse, sobre marketing cooperativo. Como é que a gente pode fortalecer a logomarca, a marca de uma cooperativa? Entender que os princípios, sua missão, visão e valores estão ali sempre interligados. A gente vai saber a partir de agora. Você sabe que no cooperativismo, o marketing ele vai além da divulgação, né, de produtos ou serviços. Ele é sobre propósito, pertencimento, conexão humana, é construir uma marca cooperativa forte e também inspiradora. A gente sabe que, antes de tudo, um ato de coerência é traduzir uma imagem, palavras em atitudes e tudo aquilo, né, que a cooperativa acredita e pratica no dia a dia. Quando nós falamos em marketing cooperativo, nós estamos falando de um modelo de comunicação que valoriza as pessoas, que compartilha histórias reais e que fortalece os laços entre cooperados, colaboradores e também comunidade. A gente vai falar nesse episódio sobre o marketing cooperativo, como construir uma marca cooperativa forte e inspiradora. Para isso, você já sabe, a gente sempre traz aí um especialista, alguém que entende do negócio, entende do assunto, e a gente está trazendo aqui para esse episódio, a Ana Laísa Lima Alves. Ela é administradora com MBA em Inteligência Competitiva e também Inovação em Marketing e especialização em Comunicação Organizacional. Ela tem mais de 10 anos de experiência em Customer Experience e já acompanhou aí mais de 200 micro e pequenas empresas, né, pelo Sebrae Pernambuco, com foco em inovação e crescimento sustentável. Hoje, ela atua no Sescop Sergipe como analista de planejamento e projetos de marketing, fortalecendo aí a comunicação e o cooperativismo no estado. Ela possui também vivência internacional no México, nos Estados Unidos e experiência como palestrante em inovação, marketing e desenvolvimento de comunidades empreendedoras. Então, uma pessoa que entende bastante aí do negócio, né? Entende sobre marketing. Ana, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz aí você ter aceitado o nosso convite, né? Falarmos sobre um assunto muito legal e que merece sua atenção, né? Às vezes o marketing está sempre deixado de lado, mas é muito importante quando a gente quer construir uma marca forte, não é isso? Isso, obrigada aí pela oportunidade, Fabrício. É muito bacana e muito relevante esse tema, né? Principalmente pós-pandemia, que teve esse boom tão grande das redes sociais. Então, como trazer essas redes sociais e aproximar as pessoas ali do que a gente quer abordar, das nossas cooperativas, da nossa mensagem que a gente quer passar. Então, é algo bem relevante e importante que a gente tem que trazer aí. Muito legal. Ana, vamos começar aqui falando o que é que significa realmente na prática ter uma marca cooperativa forte? Uhum. E é interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de marca cooperativa, é muito mais do que vender um produto e um serviço, né? Eu preciso trazer ali uma mensagem. Então, qual mensagem eu quero passar? Então, além de eu trazer bons produtos e serviços para o meu cliente final, eu preciso também trazer uma identidade que as pessoas que verem esse meu produto ou que vir essa minha mensagem, elas consigam se identificar com a minha marca. Então, eu ter uma marca forte, uma identidade forte, é conseguir transmitir na minha mensagem, nas minhas mensagens, essa ideia também que está nos meus produtos, que está nos meus valores. Uhum.
Ana, vamos tentar aqui falar sobre a questão de valores e princípios, né? A gente sabe que o cooperativismo ele gira em torno de alguns princípios importantes, principalmente para a gente caracterizar de fato como cooperativa, né? A gente nasce na comunidade e é feita para a comunidade. Isso é muito importante a gente salientar isso, né? Como é que a gente pode realmente estar presente na identidade de uma marca? Pensando que a gente está aí lidando com princípios universais, né, que nasceram aí há 1000 anos atrás, que a gente sabe que tem cooperativas muito antigas, né, centenárias, e que trouxe aqui para o Brasil. É claro que a gente se adapta muito à realidade de cada negócio, onde a cooperativa ela nasce, mas como é que você, na sua experiência, consegue ver isso? Linkar os princípios junto com a marca de uma cooperativa? Eu vejo que os princípios e a marca, eu tenho que trazer o que fundamenta a minha cooperativa. Então, por exemplo, fundamentar, inclusive, nos princípios do cooperativismo, trazer ali uma intercooperação, interesse pela comunidade. Então, como eu comunicar isso também na minha mensagem, né? Trazer ali qual o impacto que eu estou gerando na minha comunidade, qual o impacto que uma cooperativa tem, quais são os valores que a gente tem. Então, replicar os princípios que tangem o cooperativismo na minha mensagem também. Isso ali é bem imprescindível para que a comunicação não fuja do que é buscado pela cooperativa, do que é buscado ali de se alcançar. E até pelas pessoas que fazem parte também, né? Eu criar uma cultura forte ali entre os meus cooperados, entre os meus colaboradores, entre a liderança também. Então, quando eu crio uma cultura que entende esses princípios, eu consigo muito mais replicar essa mensagem pela comunicação, não só pelas redes sociais, mas pela comunicação num todo, né? Um cliente que é bem atendido, né? Então, eu consigo trazer ali esses princípios, esses valores que são inerentes. É legal a gente até pensar nisso, né? Porque o marketing ele não é só feito de redes sociais. Pois é. Né? A gente tem um marketing aí dentro da própria cooperativa, tem um branding importante, tem para quem você oferta, né? Não só cliente, sei lá, pacientes. A gente está falando aí de cooperativas de diferentes ramos. Sim. Agora me surgiu uma pergunta bem interessante. Você trabalhou no Sistema S, né, praticamente. Como foi essa diferença? Você sair de empresas particulares, né, de um setor bem diferente, e entrar para o sistema cooperativista, que difere, né, em algumas coisas, que inclusive geram muitas questões, né, para quem está conhecendo pela primeira vez. Sim, é interessante essa pergunta, porque realmente eu vejo que é muito mais trabalhado o empreendedorismo com esse foco de construir uma empresa, de você ter seu NPJ, algo que vai gerar ali talvez um enriquecimento individual, um status. Sim. E quando você vem para o cooperativismo, né, que eu estou pensando ali num bem coletivo, na comunidade, então isso difere muito e é algo também que é pouco explorado. Então, antes da gente comunicar sobre a cooperativa, eu preciso primeiro esclarecer o que é o cooperativismo. Então, a gente tem 2 gargalos ali. E é algo... Eu tento replicar, por exemplo, boas práticas que eu aplicava nas consultorias que eu fazia com empreendedores, com microempreendedores, para as cooperativas também. Então, por exemplo, a gente perceber que aquela mensagem ou que aquele produto, serviço que eu estou prestando está atendendo a minha comunidade, a gente pode fazer talvez uma pesquisa de percepção, como eu replicava também para empreendimentos. Então, dá para a gente agregar ali, trazer boas práticas, né? O cooperativismo, ele não tem como base a lucratividade em si, não é o fim do cooperativismo, ele passa a ser um meio, né, de essa parte das sobras, enfim. Mas o que tange mesmo é a gente trazer essa mensagem de coletividade, né, de equidade, do bem comum que eu estou gerando ali. E é algo que é um modelo de negócio que se diferencia muito. Então, era muito importante, é muito importante que essa mensagem seja replicada, que mais pessoas conheçam sobre isso. Investimento que tem que ser feito, né, e necessário. Não, e é legal, tipo, você trabalhou com microempreendedores ou grandes empresários, que não significa que quem é cooperado não deva explorar esse conteúdo, porque nós somos também empreendedores, né? O cooperativismo, ele trabalha muito isso, da mente empreendedora que está buscando. A diferença é que
como você falou, a gente saiu do individual para o coletivo. Ou seja, todo mundo ali está ganhando, né, com isso. Você percebe que as pessoas que se envolvem no cooperativismo tendem a mudar um pouco essa opinião, assim, poxa, é legal quando todo mundo ganha, né? Não é só eu ganho, todo mundo está ganhando, a minha comunidade está crescendo. Isso é o modelo mais democrático que a gente tem ali, né, de geração de serviços e produtos. E se mais pessoas conseguirem entender essa mensagem, esse modelo ele pode ser replicado a não sei quantas vezes, né? Não obstante, a ONU, né, decidiu esse ano, mais uma vez, é a segunda vez que a ONU decide em trazer um ano internacional e foi para as cooperativas. Então, por algum motivo tem, né, de se querer transmitir essa mensagem do cooperativismo. Então, como fazer mais pessoas aderirem e se sentirem ali... como eu posso falar? Pertencentes, né? Que você está fazendo um diferencial ali para a tua comunidade, um diferencial para as pessoas que cercam, né? Não apenas nessa parte de sócio-geração de lucro, de riquezas, né? Mas também ter um real interesse pelo desenvolvimento local e sustentável. Muito legal. Vamos entrar então nesse tema. A gente está falando de empresas, né, particulares, empresas que a gente sabe que nós temos donos. Como é que a gente entra agora no mercado, um mercado tão competitivo, né, que a gente sabe que existe? Como é que a gente pode diferenciar a marca da cooperativa nesse mercado que está dominado por empresas tradicionais, né, e competitivas, com a nossa cooperativa que está chegando aí num modelo diferente, onde a gente chega com mais pessoas e o tempo inteiro a gente pode também fazer essa adesão de novas pessoas para o modelo do negócio, mas é bem difícil também. Você acha que é mais fácil, é mais difícil? Como é que você vê esse mercado? Eu vejo que são cenários diferentes, mas é algo que é palpável, que é realizável. Mas eu acho que acredito que o primeiro passo seja trazer humanização. Eu não posso trazer uma linguagem difícil. Como é que eu vou me aproximar das pessoas que eu quero que a minha mensagem seja entregue se eu tenho uma linguagem muito rebuscada, se eu não falo como as pessoas vão me entender? Eu não sei se você viu que alguns políticos, eles estão utilizando as redes sociais para descomplicar assuntos difíceis. Então, eles usam gatinho, cachorrinho. Então, é uma forma de eu trazer um conteúdo denso, complicado, mas de uma forma que as pessoas, a persona daquela rede vai conseguir entender de uma forma melhor. Então, a ideia é que para o cooperativismo talvez conseguir ser tão competitivo quanto uma empresa, um empreendimento, eu trazer ali o cerne do cooperativismo. Então, como eu humanizar, como eu trazer ali os bastidores, talvez contar histórias reais de pessoas que iniciaram, né, ali a cooperativa, de como começou aquele negócio. Então, acho que isso seria talvez um diferencial. E eu trazer também ações que são feitas na comunidade. Por exemplo, a gente tem uma cooperativa que ela é chamada Cercos, que ela é uma colônia dentro de Lagarto, na Colônia 13. E ela faz muitas ações voltadas para a comunidade. Então, ela faz doação de sangue das crianças. As pessoas podem não entender. A princípio, a comunidade poderia não entender o que era uma cooperativa. Mas a partir do momento que eu estou inserida na comunidade, eu estou divulgando isso pelas redes sociais, panfleto, ações que são feitas, eu consigo... dá um sentimento de pertencimento. Então, as pessoas conseguem identificar naquele modelo que é algo que é palpável, é algo que existe. Então, muito mais do que eu só trazer status, propagandas grandes, como botar realmente a mão na massa, como estar perto da comunidade, que esse é o intuito, essa é a razão de ser de uma cooperativa. Como eu estou perto ali de uma comunidade, gerar valor para ela. Então, acredito que seja a junção disso, né? De estar perto da comunidade também humanizado. Porque pessoas seguem pessoas, né? Pessoas não seguem marcas. Verdade. Então, como eu fazer uma mescla ali? Por exemplo, uma influência que está estourada, a Virgínia, né? Ela faz muito isso. Ela mescla, por exemplo, 70-30. E a Bianca, da Boca Rosa também. Então, ela faz 70% vida profissional e 30% vida pessoal, porque eu também não quero ver só a vida profissional, né? Eu quero ver também o que você faz, eu quero me conectar com você. Então, como que a gente replica essas boas práticas dessas pessoas que estão na mídia, estão no hype? Como é que eu replico isso para o meu modelo também? Então, é também pegar o que empresas do meu segmento estão fazendo e como é que eu consigo replicar isso para minha cooperativa, né? Quais são as boas práticas que elas estão aplicando e que eu consiga trazer?
É engraçado você falar nesse modelo 70-30, que antes era um tabu, né? A gente pensar sobre isso, em que um influencer, ou qualquer que seja a pessoa que está trabalhando ali, estava sempre vendendo. Ó, vou falar só da empresa, só da empresa, só da empresa, não quero misturar um pouco da minha vida pessoal, mas que o público vai sempre mudando, né? Muito Sim. mutável nisso. As pessoas, elas necessitam também, ou buscam essa necessidade de entender um pouco. Sim, eu quero saber mais sobre Ana. Ana tá ali só vendendo, mas Ana faz o que mais? O que Ana já fez, né? Qual o passado de Ana? E é engraçado como a gente percebeu que até as empresas que antes não tinham um representante, hoje eles buscam ter, né? Para se conectar com as pessoas. Vou criar até por IA também, né? Você Sim, cria um sim, mascote ali, um avatar, né? que você Muito ali legal. cria uma conexão e sensibiliza ali com É verdade, a verdade. Magalu, a Lu da Magazine Luiza, né? Que eles criam um avatar ali para representar a instituição. Que ela tá cada vez mais humana, né? Humana. Justamente esse lado humanizado que você falou. Muito legal. Vou até relembrar que a Ana falou da cooperativa Cercos, que inclusive a gente já entrevistou aqui a Cercos, falando de projetos e tudo mais. Você pode acessar aí o nosso canal e ver a entrevista completa. A gente entrevistou o presidente Haroldo, falando sobre projetos, o que a Cercos está pensando aí para o futuro e também como é a cooperativa de infraestrutura, né? A gente conhecer mais esse ramo que é tão pouco divulgado ainda aqui em Sergipe. Mas vamos voltar aqui, ó. Ana, o que ponto o propósito ele se torna mais importante que o lucro, né, na construção de uma marca cooperativa? Mais uma vez, quando a gente fala de uma empresa particular, eles estão sempre buscando lucro, afinal alguém vai lucrar com isso, né? A cooperativa não, a gente sabe que nós somos sem fins lucrativos, mas não significa que os valores, eles não possam ali alimentar a cooperativa, né, para que ela cresça, tenham investimentos, que os cooperados eles também possam ganhar com isso e a comunidade, né, para que os projetos eles possam crescer. Como é que você vê essa questão do propósito juntamente com a lucratividade? Eu vejo que um não exclui o outro. Eu acredito que seja importante ali ter o equilíbrio. Para o cooperativismo, a lucratividade, né, que a gente chama de sobra, ela não é, como eu tinha comentado, ela não é a finalidade, não é a razão de ser. Né? Ela faz parte ali do meio. Então, é eu tentar pensar, talvez, como eu melhorar o meu propósito para que isso melhore também ali as minhas receitas. Então, seria fixar mais essa ideia da razão de ser, do propósito, do que é buscado, que se busca ali no cooperativismo, para que isso traga esses frutos ali de uma sobra, enfim. E também isso replicar para a cultura. Eu vejo também que, por exemplo, se eu sou uma pessoa bem atendida, eu recebi um atendimento ou um produto de qualidade, isso é um ciclo. Então, eu vou indicar e que outra pessoa vai indicar também. Então, uma pessoa que atende bem, que presta um serviço para a cooperativa de qualidade, aquilo vai gerar frutos ali. Então, isso vai estar inserido dentro do propósito. Então, um propósito é um atendimento de qualidade, é um produto de qualidade que eu quero oferecer. Então, isso tem que ser a finalidade mais do que a lucratividade em si. Eu vejo mais nesse sentido. Ana, você comentou aí, que inclusive linka um pouco a nossa pergunta, sobre comprovações sociais, né? As pessoas que acabam participando do negócio, participando da cooperativa, ou foram beneficiadas de alguma forma. Como é que a gente pode linkar essa história, o legado que a cooperativa acaba tendo, né, mediante aí os seus anos de construção, e fortalecer essa marca, fazer com que as pessoas entendam que a cooperativa ali ela só não está gerando lucros ou colocando a comunidade para crescer, mas também que ela pode inspirar, né, outras pessoas a formar outras cooperativas ou participarem da cooperativa. Eu vejo muito também trazer histórias reais ali, então eu mostrar a história real. A gente fala muito no marketing sobre construção de storytelling, que é você ali
mostrar o passo a passo para aquela história. Você não tá apenas trazendo o resultado final, mas você tá contando uma história, como que aquilo surgiu. Eu, na época do Sebrae, eu atendi uma cafeteria que ela dizia que quando ela ela aparecia nos stories e contava a história, por exemplo, da construção daquele café específico que ela criou, ela percebia que tinha um engajamento muito maior. Então, ela construía toda uma mensagem, né, toda uma estrutura, toda uma historinha ali, para poder transmitir algo que ela queria passar. Então, eu vejo muito isso também, de você criar essas conexões, criar esses laços, né, para que as pessoas consigam se identificar e se ver ali, através desse propósito. Muito legal. Explicar mais sobre isso. O storytelling é algo que a gente vê muito dentro do marketing, né? Você acha que dá para linkar também ao marketing cooperativo? Sem dúvida. Acredito que dá para ligar com todos os tipos de projetos que a gente tenha. Storytelling, se a gente for ver ao pé da letra, ele seria você contar uma história. Então, como eu posso contar uma historinha ali, talvez até de como que surgiu ali a cooperativa, como que aquela cooperativa surgiu? A tua pergunta, né? Como é que eu posso influenciar para que outras pessoas também ou entrem na minha cooperativa ou criem sua própria cooperativa, né? Então, você servir de inspiração. Então, eu contar ali como que surgiu, quantas pessoas se uniram, né? De uma forma até talvez descontraída, diferenciada, né? Para que gere conexão com as pessoas que vão ler aquilo. Não só através das redes sociais. Eu sou de Recife, e tem um mercado lá, uma quitandaria, que eles contavam a história na parede. Então, eles fizeram uma espécie de grafitagem, contando a história de como surgiu aquela quitandaria. Então, ela contou, fulano de tal, nos anos tal, se juntou com tal pessoa. Então, ele contava uma historinha para que as pessoas que lessem aquilo, enquanto você estava esperando o caixa, né? Tava lá em cima a historinha muito do legal. caixa. Então, a linha do tempo, né? Uma linha do tempo. Então, eu gero ali um storytelling de como que surgiu aquilo. E as pessoas que talvez fossem ali só para comprar um café, alguma coisa, né? Eu tô percebendo um pouco qual o propósito daquele lugar que eu tô frequentando. Então, isso pode servir de inspiração, inclusive, para umas pessoas fazerem em seu estabelecimento também, em sua cooperativa. Então, você trazer historinhas ali, né? Trazer a construção da tua marca para que as pessoas consigam se conectar. Porque muito da mensagem, ela consegue ser entregue quando eu gero conexão. Porque se eu só for rolando ali o feed, por exemplo, se eu for levar em consideração o Instagram e não crio conexão, ou então aquela imagem não me impacta, eu vou seguir adiante, eu vou seguir rolando o feed. Então, como eu gerar conexão? Então, o primeiro passo é eu entender quem é o meu público-alvo ali, que está consumindo o meu conteúdo, e criar histórias reais, né? Não trazer fake news, mas criar histórias reais que as pessoas se conectem ali ao que tu quer trazer. O algoritmo da vida real, né? Você tentar trazer conexões para que a pessoa realmente se sinta parte daquele negócio, né? Ou daquele movimento. Você está sempre conectando as perguntas aqui, viu? Porque é muito legal. Vamos falar, então, de identidade visual, né? Como é que o design ou a identidade visual da marca, da cooperativa, ela precisa se conectar para que a gente entenda que existe o espírito cooperativo ali? Eu acho que foi algo que eu tinha comentado sobre políticos, né? De eu estar descomplicando o conteúdo. Então, acho que o primeiro passo é eu trazer mensagens acessíveis. Então, usar fontes que tragam mais um aconchego, não algo muito sofisticado, mas algo que eu me sinta participante ali. Fontes, elementos visuais que tragam ali um acolhimento, um sentimento de pertencimento. A gente chama até de, eu não tenho certeza se era colorimetria, mas é um estudo da cor. Então, cada cor, ela tem uma percepção na pessoa que vai ver aquela imagem. Então, será que a tua cor tem relação com o que o teu público-alvo busca? Por exemplo, na parte de inovação, é o roxo ou lilás. Então, eu utilizo essa cor porque as pessoas que se conectam com essa temática de inovação e veem uma postagem com essa cor, elas vão gerar ali conexão. Por exemplo, a McDonald's também, o vermelho, né, que é a trela do alimento. Então, eu utilizar cores que tenham relação com a mensagem que eu quero passar, uma linguagem acessível,
Então, o primeiro passo é eu identificar quem são as pessoas que vão utilizar e vão ler o meu conteúdo, seja numa revista, seja num panfleto, num post das redes sociais, e utilizar fontes, né, que sejam mais adequadas para esse público, linguagem que seja acessível. O primeiro passo é eu tentar descomplicar mesmo, eu falar uma linguagem das pessoas que estão me ouvindo, que estão lendo aquela mensagem, senão o meu conteúdo ele vai se perder. Então, eu preciso empatia, né? Se adequar ao público que a gente quer chegar, né? Isso. Vamos falar de estratégia. A gente sabe que para tudo acontecer, o planejamento ele é muito importante, né? Você ter estratégias bem definidas, principalmente quando a gente quer tentar chegar em algum público, né? Então, fomentar nichos, público-alvo, saber como você inicia, como você termina. Então, quais as estratégias de comunicação e marketing que a gente pode fortalecer esse relacionamento entre cooperativa e cooperados? Isso é importante, porque, assim, os cooperados, eles são ali são porta-vozes, né, ali da minha cooperativa e da mensagem que eu quero passar. Então, o primeiro passo é eu tentar criar uma cultura forte na minha cooperativa para que os cooperados, os colaboradores, os presidentes, enfim, falem todos a mesma língua, que todos estejam ali no mesmo nível e que eles se sintam parte integrante. Outra sugestão também é ouvir as pessoas. Então, tem pessoas ali que estão na ponta, né, que conseguem identificar quais são as dores, quais são as necessidades das pessoas que vão consumir os produtos ou serviços. Então, também ter essa escutativa, porque assim os cooperados conseguem se sentir parte integrante ali do negócio, da cooperativa. Outro também é eu conseguir entender quem é o meu público-alvo, para quem está indo a minha mensagem, para que eu consiga mesclar, né, unir a minha cultura com as coisas que eu quero replicar, porque também não adianta eu replicar algo que não é feito internamente. Verdade, então tem algo que tem que ser transparente. Aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pois é. Então tem que ser algo transparente que realmente acontece ali dentro. Então é uma tríade ali, né, do que o meu público quer, do que é feito internamente, do que é feito pela gestão também. Então eu fazer ali uma junção desses três fatores para que todos estejam falando a mesma língua, estejam em congruência ali. A gente estava, antes até de iniciar, Ana estava falando, né, o trabalho que a OCB vem realizando, inclusive, dentro do Brasil, para que todas as cooperativas possam falar a mesma língua, né? Exato. Que a gente chega, não, eu quero falar sobre cooperativismo de crédito aqui, se eu chegar em outro estado, vai ser a mesma informação, ela vai seguir um mesmo padrão. Você acha importante padronizar essas informações dentro do sistema? Perfeito, ótimo ponto que você trouxe, Fabrício, e isso é exatamente a missão que a OCB Nacional está querendo replicar, que é para que todas as cooperativas e as organizações estaduais consigam falar a mesma língua e estejam no mesmo nível ali. Então, estão sendo feitos projetos, né, para desenvolvimento da comunicação e do marketing cooperativista, para que mais pessoas consigam identificar essa mensagem, e todos os anos o Nacional ele cria campanhas. Então, já foi lançada a campanha também, de 2026, e a ideia é que a gente consiga identificar, né, nas postagens, nas embalagens, em revistas, enfim, a mensagem do cooperativismo. Então, todos os anos são feitas campanhas para replicar isso, essas boas práticas, e unificar essa comunicação. Então, há manuais que são enviados para as organizações estaduais, onde as mensagens que são utilizadas em todos os estados com maior população, estados com menor, para que todos fiquem ali no mesmo nível e consigam replicar essas boas práticas ali para as cooperativas. Isso a gente já acompanha bastante com a utilização do selo, né? O selo Somos Coop. Perfeito. Né? Para você que está assistindo e quer entender mais, existe um selo, o Somos Coop, que pode ser utilizado em qualquer tipo de serviço, documentos, produtos que sejam comercializados pelas cooperativas, que você consegue identificar que ali foi feito por uma cooperativa, né? Que a cooperativa realmente está sendo utilizada. Você acha legal a utilização do selo, essa comunicação visual, conversar com o cliente lá na ponta, né? Já.
Eu acho imprescindível. Eu acredito que ali traz a mensagem do cooperativismo, eu unifico. Então, eu consigo ver, como você falou, né, que aquilo faz parte de uma cooperativa. Então, eu deixo a mensagem, eu deixo um sentimento de pertencimento. Uhum. E a campanha para o ano que vem vai ser Escolha o COP. Então, a gente sempre define temas, né? O Nacional define temas. Legal. Então, é dentro do programa do Somos COP. Então, foi criado também o selo, que foi algo fantástico, assim, né? De eu criar um selo que eu consiga padronizar, que eu consiga ver, poxa, esse produto faz parte de uma cooperativa. E desde que comecei no SESCOP, eu começo a observar nos mercados também os produtos que são de cooperativas, ou que tem os pinhozinhos, né, na embalagem, ou que tem o selo do Somos Coop, e fomentar essa cultura do cooperativismo. Eu acredito que depois que eu entrei, virou uma chavinha, e você começa a ter essas boas práticas, né, de apoio. E é legal que quando a gente vê um produto, a gente já pensa, poxa, é o produto de uma cooperativa, então se eu estou comprando aquele produto, esse dinheiro ele volta para a cooperativa, volta para uma comunidade, eu sei que a coisa vai girar, né? E se for daqui de Sergipe, mais ainda, Sim. né? Porque a gente sabe que o dinheiro vai ficar por aqui, né? As pessoas que trabalharam vão conseguir. Eu dou exemplo, inclusive, da Cooper Flores, que é uma cooperativa que trabalha com a ricicultura. Então, eles têm fábricas, né, que tem vários produtos, o arroz, o cuscuz, o milho, enfim. Então, quando a gente vê o produto assim na prateleira que tem o selo Somos Coop, a gente fica até mais orgulhoso. Caramba, que massa, né? A gente está conseguindo aqui consumir um produto que foi de uma cooperativa, de pessoas que trabalharam, que estão ganhando com isso. É bem legal. E dá um sentimento de pertencimento. E você começa a observar que tem cooperativas que a pessoa não sabia que era uma cooperativa, tipo Verdade. a Coopertause. Se você vir um adesivo lá, né, do Somos Coop, a gente estava com a campanha deles instalarem também adesivos nas traseiras dos ônibus, com esse selo também. Então, você consegue difundir um pouco mais, até que silenciosamente, o modelo cooperativista. Por exemplo, a Unimed, né, que na lateral da parede tem um selo bem grandão, né? Somos Coop. Então, você vai pesquisar o que seria o Somos Coop, né? Então, ali você gera ali uma curiosidade para as pessoas que não conheceriam, né? Documentos oficiais que você falou também. Talvez ali um prontuário. O cartão da Uniodonto também, que também é uma cooperativa. Então, ela põe também o selinho ali do Somos Coop. Então, ali gera identidade e eu consigo gerar curiosidade nas pessoas que talvez não conhecessem isso. Sim. E é muito bacana. A gente consegue ver ali que eu não sabia, talvez que fosse uma cooperativa. Verdade, verdade. Qual o papel agora, Ana, da autenticidade nessa percepção do público, né, sobre a marca de uma cooperativa? A gente percebe que o público ele vem mudando, né, principalmente as novas gerações. A gente percebe que o consumo é diferente, o comportamento nas redes é diferente, e o comportamento também na vida real, né? A gente pensa desde a parte onde a gente se comunica digitalmente e também na vida real. Como é que você percebe isso para ser autêntico e chegar a esse novo público? Eu vejo que hoje em dia, assim, um fake não se sustenta a longo prazo, não é sustentável. Então, eu preciso trazer realmente, como eu tinha falado, né, os bastidores ali. O que é que está acontecendo? Qual é a história da minha cooperativa? Para que eu gere conexão ali com as pessoas que estão me assistindo. O público realmente mudou. E até, às vezes até o próprio Instagram... Às vezes não, o próprio Instagram ele traz insights de qual é a faixa etária desse público. Então, será que eu tenho que adaptar ali meu conteúdo para essa faixa etária, né? Sim. Por exemplo, as pessoas mais jovens gostam de consumir conteúdos mais minimalistas, né? Hoje em dia, por exemplo, o TikTok é um canal de informação. Então, as pessoas vão num canal de busca lá do TikTok e pesquisam sobre determinado assunto. Então, como eu me senti, como eu estou antenada a essas tendências e o que está acontecendo do público que me consome, que consome meu conteúdo ali. Eita, peraí. Me consome foi fogo, peraí. Léo, marca aí esse tempo para dar uma cortadinha. Tá, peraí. Me perdi. Eu posso ir para outra pergunta. Tá. De me consome. Que merda. 3, 2, 1. Ana, vamos então falar sobre rede social, né? A gente fala dessa autenticidade que a gente leva para o meio virtual e leva também para a vida real. Mas como é que as cooperativas, elas
devem entender que as redes sociais, elas reforçam também, né? A gente vê ali praticamente um portfólio, né? A gente pode fazer um portfólio da cooperativa nas redes sociais. Então, reforçar seus valores, gerar esse engajamento de fato verdadeiro. Como é que a gente pode entender isso? Eu bato de novo na tecla de entender quem são as pessoas que consomem meu conteúdo. Esse é algo imprescindível ali. Eu posso fazer até, talvez, enquetes nos meus stories ali para saber que as pessoas gostariam de consumir no meu conteúdo. Legal. Acompanhar insights que o próprio Instagram fornece, de tempo de tela, de quantidade de curtidas, compartilhamento. Então, será que aquele conteúdo foi relevante? Às vezes a gente cria um conteúdo, gera maior expectativa, faz toda uma edição e a entrega dele não é bacana. Enquanto que, às vezes, um conteúdo super simples, ele tem muito mais entrega. Porque as pessoas hoje em dia, né, o público mudou e às vezes elas querem muito mais autenticidade. Eles querem, às vezes, poucas edições, pessoas que olham nos olhos, que falam, né? Não, por exemplo, só um post estático, mas tem uma pessoa ali por trás também, dando humanização àquele conteúdo. Eu acho que isso é um fator interessante ali para eu gerar conexão, engajamento, conseguir entender a minha audiência e gerar diferentes formatos de conteúdo e que eu vá notando como que foi a percepção das pessoas a partir daquele formato ali. Essas métricas, né, que a gente fala assim no mundo do marketing, elas são muito importantes, né? Porque quando a gente pega uma conta, principalmente para você que está assistindo esse conteúdo, todas as redes sociais têm uma conta que você pode transformar em uma conta profissional. Né? E dessa conta profissional, ele já te dá essas métricas, que é muito importante você ter um profissional de marketing bem qualificado para entender essas métricas, não é isso? Sim, uma bacana pergunta realmente, porque eu consigo saber ali boas práticas que eu fiz e que eu posso replicar ou não. Então, até acompanhar também métricas de outras personalidades também. Há ferramentas e sites que você consegue ver, por exemplo, se um conteúdo ele foi impulsionado, se um conteúdo, quais são os dados dele. Então, conseguir até estudar também o meu possível concorrente ali, ou o mercado, o que é que tá sendo tendência, palavras-chave. Então, esse planejamento, né, essa análise de dados é importante para eu saber qual caminho eu trilhar. Ali, o que é que está sendo aplicado, o que é que está sendo mais buscado, como você falou. Tem uma ferramenta que chama Google Trends, que ela é gratuita do Google, que você consegue, por estado, por período de tempo, você consegue pesquisar quais foram as palavras-chave mais buscadas. Então, por exemplo, você falou da Cooper Flores, então eu quero saber, sei lá, de janeiro a abril, quanto que as pessoas buscaram sobre arroz? Então, eu consigo ter um gráfico de tendência ali, se em Sergipe foi mais buscado sobre feijão. Então, eu consigo, no próximo semestre, no próximo mês, criar conteúdos que eu consiga ver que a audiência está buscando no Google. Até campanhas, né? Muito mais definidas, né? Sim, e é muito importante isso, né? Você acompanhar o que está sendo aplicado, acompanhar o que teu seguidor e o que teu público quer ouvir. E modificando ali os formatos, para que eu não fique somente num formato, né? Eu vou conseguir girar ali as minhas entregas. A gente está num período muito importante aqui no Brasil, né? Que é a COP30, né? A gente está gravando esse episódio agora e a COP30 está aí batendo na porta, inclusive reuniões com cúpulas importantes, né, com líderes importantes estão sendo realizadas. E um tema importante também que a gente pode destacar é o ESG. A gente sabe que as cooperativas elas já nasceram trabalhando isso, né? Então, é uma tendência que as empresas particulares, a parte pública também está se preocupando bastante, né? Que é o ambiental, o social e também a governança. Vamos falar sobre ESG. Como é que você acha que o ESG é hoje um pilar indispensável na reputação da marca cooperativa? Como a gente disse, a gente já nasceu muito pensando nesses 3 pilares. Às vezes a cooperativa se perde, né? Acaba trabalhando mais um tema do que outro. Como é que você acha que isso pode ter um equilíbrio, né, com as 3 siglas e que não só virem siglas, que de fato sejam trabalhadas? Inclusive,
o Sescop, né, ele faz capacitações voltadas para o ESG, para o desenvolvimento de governança, gestão, que é uma boa prática também que pode ser replicada pelas cooperativas que são vinculadas a nós, para que isso entre no cerne ali e que internalize, né, nas pessoas que vão estar lidando com isso no dia a dia. Sim. Temos cursos online também, na nossa plataforma de curso Capacita Cop também, que há treinamentos nesse segmento. E eu vejo que o cooperativismo, ele cresceu baseado, né, no interesse pela comunidade, ali na parte do social. Então, é trazer as boas práticas também nessa parte de governança, na parte ambiental também. E foi legal que você trouxe da COP30. Eu estava me lembrando que, inclusive, o mascote da COP30 é um curupira. Então, eu trago também esse sentimento ali de pertencimento às comunidades, né? A parte ambiental também, a parte social, que o curupira, ele cuida das florestas. Então, eu trago também essa sensibilidade do meu cuidado ambiental também. E eu vejo que o cooperativismo, ele é um modelo de negócio muito sustentável. Então, é algo que não tem todas essas características de busca excessiva pelo lucro, de crescimento desenfreado, de eu crescer em detrimento de outra pessoa. Então, é algo que é buscado muito o equilíbrio e a equidade ali entre todos. Então, é algo que tem que ser batido muito na tecla, sensibilizar sobre esse conteúdo. Talvez seja algo que ainda seja pouco explorado, né? Eu acredito que realização de cursos, sensibilização interna, né, dos cooperados, colaboradores, da gestão, para estar realizando cursos, estar realizando e replicando essas boas práticas para quem está dentro ali no dia a dia lidando com isso. E divulgar também, talvez colocar algum desses itens na missão, na visão ali da cooperativa, pôr em alguma parede para que o público, que os pacientes consigam ler aquilo e se identificar também com aquela razão de ser. E se basear realmente nesses 3 pilares. Eu acho que é algo que faz parte mesmo do cooperativismo. Da essência. Né, do cooperativismo. Ó, a gente já falou aqui muitas coisas em relação a como construir a marca. A gente já percebe que nós temos várias cooperativas no estado, no Brasil, no mundo, e que muitas já passaram por diversas situações ruins, né? Que, inclusive, nós tivemos cooperativas que fecharam por N motivos, né? A gente poderia colocar aqui. E um deles pode ser, sim, erros de comunicação, né? Você não saber se comunicar com o seu cooperado ou com a comunidade. Então, quais os erros de comunicação que podem enfraquecer a imagem de uma cooperativa? Eu vejo que talvez não trazer uma mensagem realmente da cooperativa, não trazer a imagem que você tem, trazer algo que você não pratica. Então, você ser transparente, mas da sua realidade mesmo, né? Como eu tinha falado, o fake, ele não sustenta. Então, como você trazer ali a transparência e, ao mesmo tempo, se vincular, ter conexão com as pessoas que estão escutando aquela mensagem ali. Então, acredito que nesse sentido. Você acha que essa comunicação, né, quando você percebe que ela está enfraquecendo, ainda tem chances de fazer uma outra comunicação? O que é que você acha? Assim, não, vamos dar um baixa nisso, estudar, criar novas estratégias. É importante, né, um profissional, inclusive, dar essa orientação, a cooperativa perceber que está errando nesse tipo de comunicação? Acredito que sim, ainda mais é importante que eu escute um feedback. Então, por exemplo, uma pessoa que está na ponta, um cooperado ou um colaborador que está na ponta ali, que consegue identificar dores que quem está no topo não consegue. Então, ter uma escutativa para que as pessoas se sintam ali participante do processo de decisão, que eu consiga gerar ali sensibilidade nelas também. Repete a pergunta, desculpa. Falar sobre como esse enfraquecimento da marca... Como eu fortalecer a comunicação. Isso, exato. Então, o primeiro passo é realmente eu ter uma escuta ativa ali dos meus colaboradores para que eles consigam ter conexão com a mensagem que eu quero passar, para que isso seja replicado. E também entender o que é que meu cliente, que meu paciente quer. Então, o que eu tinha comentado, né, de talvez uma enquete nos stories, um QR Code no final do atendimento, perguntando como é que você chegou até nós, você já conhecia a gente, como é que a gente pode melhorar. Variar os canais de comunicação, como a gente tinha comentado, não existe só os digitais, né, então, talvez
uma transmissão no rádio, que eu atendo um público diferente, panfleto, carro de som, enfim. Então, como eu variar os meus canais de comunicação ali para que mais pessoas consigam identificar a minha mensagem, né? E talvez, se não der certo, né, dar um passo atrás, fazer uma reanálise ali. Mas o importante é realmente eu escutar essas duas personas, né? O público interno, que a gente chama de consumidor interno, e o consumidor externo também. Então, quais são as tendências, quais são as informações que eles me trazem, que eu consigo modificar ali, e eu consigo mesclar com a minha razão de ser, com a razão de ser da cooperativa ali. Agora, me diz uma coisa. Polêmica. Quando a gente tem, por exemplo, um líder, o líder que ele representa ali a cooperativa e que, infelizmente, a comunicação do líder não é a melhor comunicação, né? Aí a gente tem aquela briga entre líder e colaboradores ou cooperados, que são porta-vozes da cooperativa, mas acabam não fortalecendo, de fato, a comunicação que deveria ser feita, né? Transparente, da forma mais ética. Como é que você acha que poderia organizar isso, né? Para que a pessoa realmente pudesse fazer um trabalho de excelência? Isso tem que estar... Eu acredito que a comunicação tem que estar atrelada também à gestão, senão a gente não consegue rodar uma comunicação assertiva, né? Se há uma entrave na gestão, ou se a gestão não entende isso como algo importante, e que as pessoas realmente precisam ouvir a mensagem que quer ser passada. E quando eu falo de mensagem, não é apenas para quem vai consumir o meu produto. Os meus colaboradores, os cooperados também consomem, eles são as principais pessoas que consomem ali meu produto. A cooperativa são para os cooperados. São para os cooperados, pois é. Então, há ferramentas, por exemplo, ferramentas de recursos humanos que a gente chama de endomarketing, que é trazer a comunicação interna para dentro da cooperativa. Então, por exemplo, colocar quadro de avisos com ações que vão ser desenvolvidas, ou então o impacto. Então, será que esse gestor ele conseguiria se sensibilizar com os dados, os indicadores que foram trazidos? Porque quando a gente falou do Instagram, né, por exemplo, que ele traz insights, será que se a gente colocasse ali, ou através de um relatório de gestão, o impacto que foi feito dessa comunicação, será que com o tempo ele não se sensibilizaria? Então, é importante a gente ter esses dados também para trazer o impacto que foi feito dessa comunicação e fazer gestões internas para eu melhorar ali a minha cultura organizacional, né? Fazer uma escutativa, talvez uma gestão 360 que eu consiga identificar o que meu colaborador quer falar, identificar o que meu gestor quer falar, para que a gente consiga ali ter uma mesma linha de pensamento e linha de raciocínio. Então, é importante fazer, por exemplo, ginástica laboral, aniversariante do mês, porque ali eu gero com que as pessoas estejam em conjunto, estejam em contato, né? Não apenas lidando como profissionais, mas como pessoas ali. Então, como eu melhorar essa comunicação seria trazendo os dados, né? Que eu consiga tornar isso palpável, para que as pessoas vejam que aquilo realmente está gerando impacto, que se sensibilize, e também gerar nas pessoas que estão ali dentro um senso de pertencimento. Eu amo indicadores. Eu acho que os indicadores, eles falam muito por si, né? Quando a gente faz comparativos, vamos fazer um comparativo aí anual, mês a mês, o que é que a gente conseguiu melhorar, o que é que a gente conseguiu, não teve nenhum tipo de resultado. Espelho, né? É o espelho, realmente, né? A gente consegue falar com os números e entender o que é que a gente precisa de fato, né? Dar um upgrade naquele negócio. Então, eu sou o cara dos números. Eu amo indicadores, principalmente no marketing. A gente está quase encerrando. Eu tenho aqui uma última pergunta para você. É pensar em futuro. A gente, mais uma vez, a gente está falando agora de COP30. COP30 que pensa no futuro, né? Tá aí batendo na porta, é o lado ambiental, o lado socioeconômico, como a gente entender que as pessoas necessitam ter esse pensamento coletivo, de fato, né? Para que todas as pessoas elas consigam viver bem, né? E estar também linkados à natureza. A gente está aqui dependendo muito da natureza. E olhando para o futuro, como é que você acha que as cooperativas elas podem inovar sem perder a essência do cooperativismo? Que isso nunca deve deixar. Deve deixar.
Eu acredito que mostrando a humanização. As pessoas querem ver pessoas, né? Como eu tinha comentado, mais do que marcas. Então, tem como eu acompanhar tendências sem perder a minha essência. Então, continuar trazendo esses princípios que regem o cooperativismo na minha forma de falar, na minha linguagem, no comportamento. E inovar é muito mais um estado de espírito, né, do que mesmo trazer ferramentas tecnológicas. Porque quando a gente fala em inovar, muito se pensa em tecnologia. Sim, mas inovar verdade. pode ser em um processo. Por exemplo, quando eu falei do endomarketing, né? Se for algo que a tua cooperativa não utiliza e você traz, mesmo que outras cooperativas utilizem, que empresas utilizem, mas se você traz para a tua empresa, você já está inovando. Inovar então, é pensar diferente, é pensar diferente. Então, se eu faço algum processo, se eu utilizo alguma ferramenta, algum instrumento que vai melhorar meu dia a dia, que vai melhorar minha comunicação, que eu vou automatizar ali o processo, eu trago uma ferramenta, um ERP, se eu trago um chatbot que vai falar com os meus pacientes, com o meu cliente, mas que vai automatizar o meu processo, que eu vou tirar a sobrecarga de alguém. Então, isso é uma inovação. Então, é crescer sem perder a essência, né? Mantendo a razão de ser ali e continuando sendo conteúdos humanizados. Eu gosto muito, acho muito bacana isso também. E falar essa linguagem, né, descomplicada, o que o público quer ouvir. E, contudo, se adequando às tendências. Então, eu posso inovar internamente na minha cooperativa, né, trazendo instrumentos que melhorem meu dia a dia. E posso inovar também nas redes sociais, por exemplo, acompanhando tendências. Então, como eu acompanhar as tendências sem perder a essência da minha cooperativa? Então, é fixar, né, nos princípios, né, nas ODS da ONU, enfim, no que está sendo pregado na parte de ESG, na parte de cultura, de sustentabilidade. E agregar isso, né? Então, eu consigo estar ativa, eu consigo estar nas minhas tendências, só que sem perder a minha essência. Falando com as pessoas que querem me ouvir, como a gente tinha falado também das identidades visuais, mantendo a identidade visual também da minha marca. E se mantendo humana, né? Ali entendendo as dores, o que eu quero passar. Você buscar melhorias não significa que você vai perder sua essência, né? Pelo contrário, você pode, de fato, construir uma identidade forte, mas nunca esquecendo de onde veio, né? De onde o nosso cooperado ele está vindo também. Sim. Afinal, a cooperativa são feitas de pessoas, é muito importante mesmo. Ana, estou muito feliz, eu acho que foi um bate-papo muito informativo, principalmente para a galera que está assistindo, entendendo aí como é que funciona o marketing cooperativo. A gente conversou aqui com a Ana Laísa, que veio, inclusive, trabalha no sistema OCESE, lá no Sescope, aqui em Sergipe, e está dentro do cooperativismo, vivendo o dia a dia, né? Muito bom. Isso, eu queria agradecer aí a oportunidade e falar da importância, né? A gente criou recente esse setor de marketing na Sescope, vendo essa necessidade. Então, houve ali a sensibilização da gestão e identificação da importância da gente comunicar a mensagem cooperativista. E quero deixar para vocês o OCB Nacional, ele desenvolveu um livro de comunicação e marketing no cooperativismo, que ele traz boas práticas, ele descomplica o conteúdo de marketing. Muito legal. A gente pode deixar até o link também, sim, né, Fabrício? Sim. A gente vai deixar o link disponível aí na nossa descrição do vídeo, que você vai poder aí clicar, baixar o livro e saber mais informações, né? Perfeito. Muito legal. E a gente quer replicar isso, essas boas práticas, né? De como eu trazer essa comunicação assertiva, prezando ali nas pessoas que vão consumir o meu conteúdo, tendo essa sensibilidade, essa humanização, sem perder, como você comentou, a essência. E agradecer ali a oportunidade. Muito bacana esse bate-papo. Muito obrigado. A gente que agradece. Ó, para você que está assistindo aí o nosso episódio, já sabe, você pode compartilhar esse episódio em todas as redes sociais e seguir a gente também, né? A gente está aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, enfim, é só você colocar lá Central Núcleo Saúde, Núcleo Saúde Aju, seguir as nossas redes sociais e saber todas as informações. Daqui a 15 dias tem mais um episódio, a gente falando aí sobre cooperativismo. Você sabe que aqui a gente não perde essência nenhuma, né? A gente só está melhorando, trazendo coisa boa para você. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais!